Meus irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o tema unidade no meio da diversidade. Vamos repetir juntos? Unidade no meio da diversidade. Nós vamos apresentar para os irmãos alguns textos bíblicos que falam sobre a importância deste tema. Nós temos o indivíduo, temos uma pessoa, com as suas características, com seus traços, com as suas preferências, com seus gostos. E nós temos o grupo, a organização. Temos, por exemplo, a escola. Temos a igreja, que não é uma pessoa, são muitas pessoas. A Bíblia fala de ambas as coisas, do indivíduo e do coletivo. Fala da unidade no meio da diversidade, o que não é fácil. A Bíblia fala do um e fala também de muitos. Veja bem, o escritor de Gênesis diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas depois, Deus diz, na palavra dele, que não era bom que o homem estivesse só. Então nós temos a vocação para a vida em grupo. Mas nós podemos destruir a qualidade da vida em grupo, se nós não soubermos aceitar a diversidade. E se nós não soubermos trabalhar em favor da unidade no meio da diversidade. Como é que isso acontece? Através da tirania, da força física, da imposição. E todos parecem estarem unidos, mas é pelo autoritarismo, pela imposição da força militar, armamentista, judicial. Hitler pensou em todos uniformizados. Trabalhou contra a diversidade, o que fosse diferente. O judeu, o negro, o que tivesse defeito físico, teria que ser exterminado. Podemos fazer isso na igreja. O que for diferente de mim, não serve. Tem que ser igual a mim. Pensar igual a mim. Fazer o que eu faço. Como é bom saber que tem pessoas que visitam. Mas tem pessoas que são tão importantes quanto aquelas que visitam e que não visitam, mas que cuidam da manutenção do prédio, que limpam o prédio, que trabalham na cozinha. Ou não? Todos têm que fazer a mesma coisa? Não. E como é que eu tenho que olhar quem não faz o que eu faço? Com ar de superioridade? Como se ele estivesse faltando com alguma coisa? Não. Como para manter a unidade na igreja, eu preciso de ter humildade. E compreender que só porque a pessoa não faz as coisas como eu faço, o que eu faço, é porque ela seja inferior a mim. Ou menos.
A Bíblia, então, fala sobre o um e muitos. E fala sobre essa nossa vocação, embora sendo um e tendo o desejo de viver com muitos, saibamos trabalhar na construção da unidade. Fácil ou difícil? Difícil. Unidade no lar, unidade na igreja. Unidade não significa uniformidade. Quando queremos uniformizar todo mundo igualzinho, feito uma fazenda de eucaliptos, e não como a floresta amazônica, nós sufocamos a criatividade. Nós sufocamos o crescimento saudável. Abaixo a uniformidade. Vamos trabalhar pela unidade no meio da diversidade. Fácil ou difícil? Difícil. No próprio lar, os filhos são todos iguais aos pais. Falso ou verdadeiro? Falso, são diferentes. São diferentes. Precisam de respeito. Precisam de pessoas que sejam elásticas, que não sejam rígidas, sufocantes, sufocadoras, castradoras, mutiladoras, repressoras, que cancelem a capacidade dos voos próprios delas. E depois os filhos crescem aleijados. Mas por que ele ficou aleijado assim? Por que a asa direita não bate? A asa esquerda não bate? Por que as pernas não são fortes? Tirania, autoritarismo, falta de elasticidade, falta de flexibilidade. Pessoas que falam, reprimindo o tempo todo, como se a voz delas, a palavra delas, é que fosse consertar o mundo, as pessoas. Se você falou uma vez, tome isso como suficiente. E se errar a segunda vez? Feche a sua boca. Pare de falar 10 vezes repreendendo as pessoas. Entregue a pessoa nas mãos do Senhor, na verdade. No dia seguinte, dá uma palavrinha. Mas não basta falar, é preciso saber como falar, na verdade. Engraçado é que no primeiro capítulo de Gênesis, Deus faz o homem, faz a mulher, e diz para ele, crescer e multiplicar. A vocação para muitos. Esse é um tema antigo, irmãos, não apenas na Bíblia. Aristóteles falou sobre isso, Platão antes de Aristóteles. Esse é um tema não apenas religioso, o um e muitos. A unidade e a diversidade. Mas a Bíblia fala sobre isso também. E muitas vezes. Jesus falou sobre o muitos. E falou também sobre o um. Como é importante, quando cuidamos do um, fazemos um favor ao um, cooperamos com um, não vamos impor a esse um a mudança da sua essência. Eu estou te ajudando, mas se você não se transformar em mim, não serve. Paro de te ajudar. Isso não é ajuda. Isso é uma comida, mas com veneno, na verdade. Pode destruir quem recebe essa ajuda, na verdade, esse alimento, na verdade.
Jesus tratou muito bem as duas coisas. Ele cura uma pessoa, a pessoa quer, vou te seguir. Não, você não vai me seguir, não. Você vai para a sua família. E vai contar para a sua família as grandes coisas que o Senhor te fez. Encontrei com um cristão no Egito. E ele começou a me falar sobre a igreja que ele participava, a doutrina que ele... E sabendo que eu já tinha falado para ele, e conversando ali então, no Egito, e ele me perguntou se deveria fazer algumas coisas que eu fazia. Eu falei assim, não, você tem que ajudar a sua igreja, a igreja de Cristo aqui no Egito. Eu é que vou consertar a igreja do Egito? Eu é que vou colocar essa pessoa como um problema para a comunidade dele? De maneira alguma. Não, tem que ser tudo como eu penso, porque eu tenho a palavra final sobre a interpretação do texto bíblico. Longe de mim isto, na verdade. Eu não tenho dúvida do que eu creio, mas nem por isso me coloco como árbitro de todos. Compartilho com os irmãos aqui que Deus me entregou para pastorear a minha visão, sim. Com firmeza, mas não com autoritarismo. Com autoridade, mas sem autoritarismo, na verdade. Que são coisas distintas, na verdade. E essa é uma das coisas que eu penso. Quero distância dos autoritários. Certa ocasião, os discípulos de Jesus falaram, tinha um homem aqui fazendo milagres e operando coisas em teu nome, nós o proibimos de fazer porque ele não nos segue. E Jesus falou para eles, parabéns, é isso que Jesus falou para eles? Não façam isso. Deixe o homem em paz. Deixe o homem em paz. Jesus nos ensina esta resiliência, esta flexibilidade, essa autoridade sem autoritarismo, para a construção da unidade. Na verdade, nós cristãos no mundo somos um péssimo testemunho de quê? Unidade. Somos como um todo totalmente fragmentados, na verdade. E não poucas vezes encontramos líderes ou não líderes de uma determinada igreja falando mal contra outros líderes. Isso ajuda? Em ganhar pessoas que ainda não são cristãs para Cristo? Não, de maneira alguma. Jesus disse, na casa de meu pai há poucas moradas. É isto? Disse que há muitas moradas. Não seria bom se na Igreja Batista Sião houvesse também o quê? Muitas moradas. Não apenas um quarto, não apenas um cômodo, não apenas uma caixinha, onde todos tivessem que pensar exatamente como uma pessoa pensa. Imagina bem, todo mundo tem que torcer para o Cruzeiro. Imagina bem. Todo mundo tem que gostar de canjiquinha, na verdade. Todo mundo tem que usar terno. Todo mundo tem que fazer visita. Todo mundo tem que trabalhar na cantina. É assim que funciona? Não. Será que eu estou consciente disto? Será que eu tenho consciência disto? Jesus disse, na casa de meu pai
muitas moradas. Muitas moradas. O tema da unidade na igreja, no meio do povo de Deus, ele se encontra em toda a Bíblia. Eu precisaria de muito tempo para falar sobre os textos todos. Eu fiz uma relação pequena, na verdade, de vários textos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, e vai indo. Eu cheguei à conclusão que eu não poderia fazer o quê? Ler todos hoje para os irmãos. Porque os irmãos nunca mais voltariam domingo de manhã que eu fosse pregar, na verdade, né? Mas há vários. Um deles, Salmo 126, versículo 1, que diz... Pode prosseguir, por favor. Então, este é um texto, mas Salmo 133, versículo 1, por favor. Salmo 133, versículo 1. É o texto mais apropriado. 133, versículo 1. Vamos ler juntos? Esse é o texto, né? É só isso, só o versículo 1 está bom. Poderíamos ler o capítulo todo, o Salmo 133 todo, mas o que nos interessa é a primeira parte, na verdade. Todo o Salmo nos interessa, mas isto que nós gostaríamos de sublinhar. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. E como é mal e difícil e desagradável quando os irmãos não vivem em união. Vivem separados uns dos outros. Por quê? Não, porque por causa do egoísmo, por causa do autoritarismo, por causa da soberba, por causa do orgulho, por causa da falta de humildade. Se eu tenho falta de humildade, eu não tenho condições de reconhecer o valor do outro. Eu reconheço o meu e o que eu faço, na verdade. E não o que o outro faz. Poderia sublinhar aqui pessoas que têm feito um trabalho extraordinário na vida da igreja, mas de uma maneira silenciosa, às vezes. Então, esse é um dos textos. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Se você não coopera com a união da igreja, com a unidade da igreja, você está em pecado. É importante que nós tenhamos consciência de que quando eu conspiro contra a unidade da igreja, quando eu falo mal do pastor ou de qualquer outro membro da igreja, porque não faz alguma coisa que eu gostaria que ele fizesse ou que ela fizesse, eu estou ajudando a unidade ou prejudicando a unidade? Prejudicando a unidade. E se você faz isto, você peca contra o corpo de Cristo e contra o próprio Cristo, contra a unidade da igreja. Há um outro texto, em 1 Coríntios, capítulo 12. Capítulo todo poderia, como o Salmo 133 todo, poderia servir sobre isso. O Salmo, 1 Coríntios 12, tem textos muito especiais, versículos 4 a 6. 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Há diferentes tipos de membros, mas um mesmo Espírito opera a mesma coisa em todos eles, membros da igreja.
Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo, operando em cada membro para realizar diferentes serviços. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua todo em todos. Ainda no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 11, por favor. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui a cada um como quer. Versículo 12, por favor. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, aquela ideia então do um e do muitos, do indivíduo e do todo, né? São um só corpo, assim também é Cristo. Como é importante termos essa figura que Paulo usa, né? Muito rica, do corpo. Esse dedo é corpo? Sim, é corpo. É corpo. O dedo do pé é corpo? Ele é igual ao dedo da mão? Não. Os dedos da mão são iguais? Não. Então, como nós temos a diversidade formando a unidade. E como é que a gente esquece de fazer isso, ser tolerante em casa? Não ser tolerante na igreja, quando as pessoas são iguais ou diferentes? Completamente diferentes, uma das outras. Então, poderíamos ler outros textos, outros versículos desse capítulo extraordinário. Romanos, capítulo 12, versículos 4 e 5. A Bíblia diz assim: como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim em Cristo, nós que somos muito, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os... Está falando da unidade no meio da... Cada membro tendo a sua função. Só função ou maneira de pensar também? Maneira de pensar também. Maneira de gostar também? Gosto do culto da noite. Gosto do culto de quinta-feira. Gosto do culto da manhã. Eu gosto do coro. Eu gosto do louvor. Eu gosto desse tipo de louvor, de música. Eu gosto de outro tipo de música. É permitido gostar de coisas diferentes? Sim, é permitido. É permitido tacar pedra no que é diferente? Não, isso não. Se seu filho coloca uma música que você não gosta, não fale nada. Pode conversar, mas não tente impor para o seu, se tiver alguma coisa que você acha que pode melhorar, que não está conveniente, que está errado, mas não é porque é diferente que está errado, não. Porque pode ser que ele não goste do seu gênero musical, sim ou não? Vou colocar Silvio Caldas para você, meu filho, você vê o que é música, na verdade, o que é cantor, né? Orlando Silva. Colocar para você. Colocar para você. Eu quero ouvir Bonnie, pai. O irlandês. Um e muitos. Unidade no meio da diversidade. Então, nós, como os irmãos estão vendo, há vários textos, na verdade. E há textos como aquele do Salmo 126, que fala sobre isso também, mas de uma maneira mais sutil. Como o Sermão da Montanha, de uma maneira mais sutil. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós também. É sobre unidade, mas de uma maneira sutil. E que eu não gostaria de tomar o tempo dos irmãos para analisarem os textos que falam sobre a unidade, mas que são tácitos, mas que são sutis.
e que muitas vezes, por serem tácitos em suas essências, nós perdemos de vista eles. Mas os que eu estou agora destacando, e aquele que eu comecei a destacar e resolvi não destacar mais, é porque esses outros são mais claros ou mais discretos? Mais claros, são mais claros. Estão em sombras? Não, estão claramente ensinando isso. Mas há muitos outros. Felizes os pacificadores. É um texto que fala sobre unidade no meio da diversidade. Mas pode ser que algumas pessoas não consigam entender dessa maneira. Preciso encerrar. Quero encerrar com a oração de Jesus em João 17, que fala sobre esse tema, unidade no meio da diversidade. Capítulo 17 do Evangelho de João. E há tantas coisas neste capítulo que merecem destaque. Eu destaquei alguns versículos para não ler todo o capítulo para os irmãos agora. Capítulo 17, versículo 11. Por favor, vamos ler juntos então o versículo. Já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam assim como somos um. Então Jesus diz, eu sou um contigo, mas nem sempre a minha vontade é a tua vontade. Não é verdade? Jesus disse para o Pai, se for possível, passa de mim, mas não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Às vezes, para a unidade, eu abro mão da minha vontade, mas abro mão de maneira consciente, sem ser na marra, sem ser na força, nem sem ser sob ameaça. Se não me obedecer, vai ter punição. Não. Isso não é unidade. Não. Isso é uniformidade forçada, ditatorial, mutiladora. É outra coisa. Convite à insanidade. Então Jesus ora pedindo que haja unidade entre nós. Versículo 21, por favor, do capítulo 17. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu creio que nós cristãos, quando eu falo nós cristãos, estou falando só dos membros da Igreja Batista Sião, é isto? Não. Os cristãos que estão espalhados no mundo inteiro. Não apenas no estado, não apenas em São Pedro da Aldeia. No mundo inteiro. Somos um péssimo testemunho. Por falta de unidade. Precisamos pedir a Deus que nós sejamos um instrumento de unidade no meio da diversidade. Cristo deveria ser o elemento que nos une. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o amor dele, o perdão dele, a misericórdia dele, a paciência dele, o exemplo dele, a humildade dele. Mas nós usamos Cristo como um fuzil, como uma arma, para exaltar o nosso ego, a nossa superioridade, para humilhar os outros. Sim ou não? Isso mesmo. Pertenço a vários grupos de WhatsApp, até de pastores, na verdade, entre outros. Quantas vezes eu fico impressionado com a agressividade entre eles.
que deveriam se silenciar por amor a Cristo. Porque o que nos une é o quê? É Cristo. Que está acima de tudo e de todos, sim ou não? Sim. Como é que esse irmão consegue pensar desse jeito? Eu não consigo entender. Eu vou ficar em silêncio. Vou ficar em silêncio. Vou continuar amando esse irmão. Mesmo ele pensando totalmente diferente de mim. Vou orar por ele, pela família dele, pelo trabalho dele. Na cruz, Jesus orou até pelos seus inimigos. Sim ou não? Pai, perdoa-lhes, por quê? Não sabem o que fazem. Porque não sabem o que fazem. Podemos orar assim pelos nossos filhos, pelos cônjuges, pelos nossos irmãos, pelos nossos governantes. Podemos orar assim por nós também. Senhor, quantas coisas eu fiz pensando que estivesse fazendo certo e estava fazendo a coisa errada. Agir com violência contra as pessoas, com arbitrariedade, com autoritarismo, com soberba, com arrogância. E essas pessoas com quem eu agi assim não vão pensar de mim com gratidão, mas com tristeza, na verdade. Ajuda-me, de hoje em diante, a ser um instrumento do Teu Santo Espírito para promover a unidade e não a divisão, para construir. Como a Tua Palavra nos ensina, como Jesus orou, para que todos aqueles que o seguem sejam um, para a honra e glória do Senhor. Você que está aqui hoje, que sente que precisa de Jesus, precisa do Espírito Santo de Jesus, para promover a unidade. O escritor de Atos dos Apóstolos, que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Cristo foi derramado, havia em Jerusalém pessoas de várias nacionalidades, mas que foram alcançadas como um só corpo, todos em volta de Cristo, pelo poder do seu Santo Espírito. Unidade no meio da diversidade. Que haja isso na sua casa, que haja isso no seu lar, que esse milagre da unidade no meio da diversidade aconteça no seu lar, para a honra e glória do Senhor.